Oi, oi, terceirão! Estamos aqui mais uma vez para uma revisão para esse Enem que se aproxima. Hoje nós estaremos relembrando algumas questões gramaticais. Nós sabemos que a gramática ela não é cobrada de vocês de maneira nua e crua, mas as questões, os conceitos gramaticais, eles aparecem inseridos dentro das questões de interpretação textual. Então, para isso, eu selecionei 4 questões, talvez algumas já sejam até conhecidas de vocês, ou questões de Enem, ou questões de simulados que foram aplicados por algumas escolas particulares. E a partir daí, nós estaremos relembrando e revendo alguns conceitos gramaticais importantes para que vocês possam alcançar o êxito na realização das questões. A primeira questão diz o seguinte: é um texto que narra uma parte de um jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, e que contém vários conectivos. Ou seja, eu já li o enunciado e já identifiquei que é uma questão em que nós estaremos fazendo revisão de uma das 10 classes gramaticais. Nesse caso, se são conectivos, nós estaremos relembrando as conjunções, elementos que fazem conexão entre orações, entre partes de um mesmo texto. E nós observamos ainda, antes de iniciar a leitura, que nós temos um trecho, retirado da notícia, e nós temos 5 marcadores ali identificados, que são 5 conectivos que foram destacados para, a partir dele, nós estarmos analisando as questões textuais. O texto diz o seguinte: o Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Vitor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra, por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelini apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede, quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. A partir desses elementos que estão em destaque, nós temos as seguintes afirmações. Após, que é um conectivo que aparece aqui no segundo parágrafo, iniciando o nosso segundo período, ele é um conectivo de causa, já que apresenta o motivo da zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. Afirmação errada. Após é um conectivo que indica tempo para a gente. Após o cruzamento, ou seja, após esse tempo, esse momento em que aconteceu o cruzamento. Letra B. Enquanto conecta 2 opções possíveis para serem aplicadas no jogo. E aí nós temos o conectivo enquanto lá em cima, na primeira linha do primeiro parágrafo. O Flamengo começou a partida no ataque enquanto o Botafogo, ou seja, nós temos aí um conectivo, uma marca temporal, porque é uma coisa que acontece enquanto outra também acontece. Então, nós não temos aí a ideia de possíveis opções, mas nós temos um enquanto funcionando como um marcador temporal. Na letra C, no entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. No entanto, ele aparece no início do segundo parágrafo e diz assim: no entanto, na primeira chance rubro-negra, no entanto, é uma conjunção de caráter adversativo, porque nós temos anteriormente a ideia de que Cuca, e o time, os jogadores estavam identificando várias dificuldades para ultrapassar aí a barreira do time alvinegro. Entretanto, no entanto, porém, mas, que são elementos de conexão. Então, nós temos aqui a ideia de que, apesar disso aí, outra coisa aconteceu, Porém, outra coisa aconteceu. Então, nós temos a ideia aí de adversidade e não de tempo. Na letra D, mesmo traz uma ideia de concessão, já que, com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. Essa é a nossa afirmativa correta, porque mesmo ele é para a gente uma conjunção concessiva. Ou seja, apesar de uma coisa estar acontecendo, outra aconteceu. Ainda que, apesar de que, embora, que são conjunções que trazem para a gente essa ideia de concessão. E na letra E, por causa de
indica a consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. Por causa de não é uma consequência, é uma conjunção causal, né? Por causa disso, ou seja, a causa, o motivo, que vai gerar uma consequência. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa D. Dando continuidade, a segunda questão é uma questão que faz revisão das variações linguísticas. E nós temos para isso um cartoon que foi apresentado ali, e a partir da conversa, né, do diálogo entre o avô e o neto no cartoon, nós estaremos observando as variações de comunicação, os momentos de comunicação que são marcados por formalidade ou informalidade. É uma questão básica, muito fácil, em que nós devemos observar primeiro a análise do cartoon, a temática, e depois aquilo que está sendo perguntado no enunciado. O enunciado diz assim: as diferentes esferas sociais de uso da língua obrigam o falante a adaptá-la às variadas situações de comunicação. Uma das marcas linguísticas que configuram a linguagem oral informal usada entre avô e neto nesse texto é, ou seja, eu já vou fazer a leitura do cartoon, observando as marcas de oralidade. E aí o cartoon começa assim: enquanto isso, na Amazônia, em 2059, eles estão em um museu e o avô diz: a árvore era assim, desse jeito, Juquinha, tá vendo? E o Juquinha responde: que barato, vovô. Letra A opção pelo emprego da forma verbal era em lugar de foi. Isso aqui não é marca de formalidade. Era, foi, são marcas para a gente de passado. Indicam para a gente apenas modos verbais, né, tempos verbais, diferentes, mas não identificam informalidade. Letra B, a ausência do artigo antes da palavra árvore. O avô começa dizendo: árvore era assim. A ausência do artigo apenas generaliza árvores, né, de uma forma em geral. É como se ele dissesse: todas as árvores tinham essa estrutura, né? Caule, galhos. Se ele dissesse a árvore era assim, quando ele coloca um artigo aí, que é um artigo definido, é como se ele dissesse apenas uma árvore específica era assim. Então, nesse caso, a ausência do artigo, ela não marca para a gente informalidade. Ela apenas generaliza o conceito, a ideia do que seria uma árvore. Letra C. O emprego da redução tá em lugar da forma verbal está. Essa é a nossa alternativa correta, porque aqui nós temos uma marca de oralidade, tá, que é uma linguagem do dia a dia, que é uma marca, né, do dia a dia, da nossa linguagem cotidiana, coloquial, que substitui aí o verbo, no caso aí não é verbo, né? É o verbo sim, está vendo, desculpa. Está vendo, que substitui para a gente o verbo que compõe a locução verbal está vendo. Então, essa é a nossa alternativa correta. Letra D. O uso da contração desse em lugar da expressão de esse. Nesse caso aqui, o uso da contração ou da forma estendida de esse é uma opção, né, de quem está falando, de quem está escrevendo, e não marca para a gente o uso de informalidade de forma alguma. Na letra D, eu tenho a utilização do pronome que em início de frase exclamativa. O que ele tem várias funções, né, interrogativas, exclamativas, pronome relativo, e nesse caso ele foi usado como marcador para o início de uma frase exclamativa, o que está correto. Então, nesse caso, que nós estaremos apenas tendo que estar observando, né, o que nós estaremos focando na hora de realizar essa questão é exatamente o fato da oralidade, das chamadas marcas de oralidades no nosso cotidiano, nas nossas conversas, nas nossas variações linguísticas do dia a dia. A terceira questão é uma questão também de variações linguísticas. Entretanto, ela se diferencia dessa segunda porque ela é uma questão que, além de abordar adequações linguísticas, de chamar a atenção para essas variações, ela é uma questão de interpretação, em que o texto mesmo, ele já vai te direcionar para aquilo que ele quer chamar a atenção. E nós temos aqui um aspecto importante dentro das variações, que é o dialeto carioca. O texto começa dizendo assim: da corrida de submarino à festa de aniversário no trem. Leitores fazem sugestões para o Museu das Invenções Cariocas. E já pelo título, nós temos
o direcionamento, a observação de que o texto, né, o trecho que aparece aí foi retirado de um texto falando sobre invenções cariocas. Então começa assim: falar caraca a cada surpresa ou acontecimento que vemos, bons ou ruins, é invenção do carioca, como também o vacilão. Cariocas inventam um vocabulário próprio. Dizer meu irmão e é mesmo, para um amigo, pode até doer um pouco no ouvido, mas é tipicamente carioca. Pedir um choro ao garçom é invenção carioca. Chamar um quase desconhecido de querido é um carinho inventado pelo carioca, para tratar bem quem ainda não se conhece direito. O ele é um querido é uma forma mais feminina de elogiar quem já é conhecido. Antes de nós passarmos para as afirmações a seguir, vale destacarmos que eu tenho um texto que trabalha com a ideia da variação linguística, mas já é afunilado para a ideia do dialeto carioca. Então, já tenho que ficar atento para isso aí. É um texto que busca, né, a interpretação, a análise, mas ao mesmo tempo que ele aborda uma ideia macro de variação linguística, ele já afunila, que eu estou chamando a atenção, que eu estou destacando o dialeto carioca. Entre as sugestões apresentadas para o Museu das Invenções Cariocas, destaca-se o variado repertório linguístico empregado pelos falantes cariocas nas diferentes situações específicas do uso social. A respeito desse repertório, atesta-se o ou a desobediência à norma padrão requerida em ambientes urbanos. Em momento nenhum, o texto faz referência a essa questão de que os cariocas, devido aos seus dialetos, às suas expressões, às suas oralidades, né, às suas marcas de oralidades, eles estão em desobediência com a norma padrão. Isto não aparece. Inadequação linguística das expressões cariocas às situações sociais apresentadas. Também nós não temos a ideia de inadequação. E vale destacarmos que o texto trabalha bastante com a questão da conversa, né, informal, das marcas de oralidade, das expressões que foram criadas no dia a dia para melhorar a comunicação. Então, nós temos aí um texto que já nos direciona, já traz um posicionamento sobre essas informalidades, as marcas de oralidade. Reconhecimento da variação linguística segundo o grau de escolaridade dos falantes. O texto em nenhum momento faz referência ao grau de escolaridade. Identificação de usos linguísticos próprios da tradição cultural carioca. É a nossa alternativa correta. O texto deixa bem claro para a gente que ele está abordando as variações linguísticas dentro dos costumes cariocas. E a letra E, ele afirma a variabilidade no linguajar carioca em razão da faixa etária dos falantes. Em momento nenhum, nós temos referência a essa questão da faixa etária. Então, é importante estarmos atentos, porque aqui é uma questão de interpretação. Apesar de estar chamando a atenção para as variações linguísticas, é uma questão de interpretação textual. E para estarmos fechando, a quarta questão é uma questão que trabalha com a ideia de articulação entre partes do texto. Então, nós estaremos relembrando aqui pronomes relativos, conjunções, esses elementos que funcionam como elementos de conexão entre as partes, entre as ideias de um texto. Há qualquer coisa de especial nisso, de botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não fazia isso há muitos anos, enquanto me escondia em poesia e ficção. É um texto de Lia Luft. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto, e é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos. Outros rendem um montão de recados. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Isso é exatamente o que eu falo com os meus pacientes. É isso que digo para os meus pais. Comentei com minha namorada. Os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. É como me botaram no colo. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima essa brincadeira séria com alguns textos que iam acabar neste livro. Outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever.
Como escrevi há muitos anos e como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade, palavras são meu jeito mais secreto de calar. Os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento. E aí, lembrando, né, que nós temos destacados lá no texto, nisso e isso, que se encontram na primeira linha, alguns na quinta linha, na oitava linha, assim, e na 11ª, o elemento essa. E aí nós temos, na letra A, a seguinte afirmação. Nisso, introduz o fragmento, botar a cara na janela em crônica de jornal. E ele diz assim, há alguma coisa de especial nisso. O que é esse nisso? Botar a cara na janela. Essa é a nossa alternativa correta. Porque o nisso é como se fosse o início daquilo que ele quer explicar. Funciona para a gente como um pronome catafórico. Ou seja, ele aparece para depois trazer a explicação. Na letra B, ele diz assim, assim é uma paráfrase de é como me botaram no colo. E, na verdade, o elemento assim que aparece, ó, os estímulos são valiosos para quem nesses tempos andava meio assim. O assim, ele marca para a gente o início da explicação, assim como, né, me botarem no colo. Então, esse assim, ele é para a gente o início da explicação. Letra C, isso remete a escondia em posição e ficção. O isso encontra-se aqui, ó. Eu fazia isso há muitos anos. Na verdade, isso remete, né, à explicação que ele deu ali de botar a cara na janela. Observem que ele diz nisso, e aí ele explica botar a cara na janela. E isso retoma a ideia de botar a cara na janela. Letra D. Alguns antecipa a informação. É isso que digo para os meus pais. Não, esse alguns coloca aqui atrás, né, remete aqui atrás a informação que ele diz da seguinte forma. Tem os que mostram com sua cara, né, escrevendo para reclamar. Quem são os que mostram? O escritor mais escolado, né? Tem os que mostram sua cara e alguns discorrem sobre o assunto. Então, esse alguns aqui, na verdade, ele está retomando a expressão escritor que apareceu anteriormente. Ele seleciona alguns, né? Tem aqueles, tem outros. Então, faz referência a escritor. Essa recupera para a gente a informação anterior, janela do jornal. E aí ele diz assim, ó, eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Na verdade, essa retoma para a gente a ideia de que parece que estou brincando, né? Que é a atitude dela. E essa é uma das maravilhas de escrever. Então, essa atitude que ele tem de parecer que está brincando. E não a informação janela do jornal. Essa é uma questão interessante, porque ao retomar, né, ao relembrar com vocês as questões desses conectivos, desses elementos de articulação, também está dando dicas para vocês na produção textual. E vocês, mais do que ninguém, sabem como a articulação de ideias na produção textual é importante para alcançar o êxito na redação do Enem. Ok, meninos? Então, espero que a gente possa ter relembrado alguns aspectos importantes, que isso possa estar ajudando-os no momento de realização das questões, de realização da prova do Enem. Lembre-se que vocês são capazes, que vocês se prepararam o ano todo para isso e que vocês apenas estão ali para pôr em prática todo o conhecimento que vocês já adquiriram. Vocês são capazes, está tudo aqui, ó. Relaxa, respira fundo e manda ver, ok? Lembrem-se, vocês estão com a chave do sucesso nas mãos de vocês. Sucesso, tudo de bom, boa prova e sucesso não só na prova, mas na vida de vocês, porque vocês merecem e são muito capazes. Beijos, beijos.